Que eu iniciei desde 2006, estou dizendo assim, no sentido do rumo, da reflexão sobre o tema, com um estudo que eu desenvolvi sobre o edifício Avenida Central, no Rio de Janeiro. E, por curioso que possa parecer, o edifício Avenida Central, que eu dediquei um capítulo, de pesquisa, um livro Geografia e Comércio, as fotografias do edifício desapareceram. Então me preocupei em buscar imagens, fazer um levantamento, tanto quanto de historiográfico, mas de documentação, vendo o que os colecionadores já estão mantendo, e estudar um pouco do acervo que existe de forma de conteúdo e de legado sobre os bondes e serviços de transportes no Brasil. Então, e principalmente por quê? Porque essa revisão se faz necessária, até porque a gente está passando por uma situação complicada no Brasil, que estamos em vias de ver desaparecer o último, legado de resistência, que é o bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Então são 153 anos, se for fazer a conta, praticamente, existência dos bondes no Brasil. Bom, então esses aí são os objetivos: analisar esse trabalho dos colecionadores, pesquisadores, fazer uma pequena revisão bibliográfica, sem muitas pretensões. E o princípio foi ali, aquele artigo de baixo que foi mais um ensaio. Bom, a primeira coisa que eu me deparei em relação a uma reflexão assim, mais profunda sobre a implantação é o impacto disso na cidade e no espaço urbano. Bom, primeiro, ao meu ver, a introdução e implantação do sistema de bondes, ele representou um marco na modernização dos transportes coletivos. Ele significou, eu tenho 6 razões para explicar qual é o impacto desse sistema de transporte coletivo. Significou o fortalecimento da integração intra-urbana das cidades, a redução do tempo de circulação. Ele possibilitou também a ampliação da área de influência das cidades, das periferias, e a implantação do transporte sobre trilhos. Ele tornou imanente no solo urbano a presença das redes técnicas, e os mapas mostram principalmente dos colecionadores. Ele integra os espaços intra-urbanos através de trilhos, postes e fios elétricos. Representou um componente de capacitação também, de qualificação, formação na força de trabalho, tanto público como das concessionárias, no caso da Light, e também a introdução desse sistema, ele possibilitou a valorização do solo urbano, atraindo atividades, gerando externalidades, essas externalidades, claro, sendo apropriadas no jogo do mercado, por conta da infraestrutura. Bom, e aí eu pensei assim, se essas são as razões e os impactos que provocam esse sistema de transporte no espaço. E daí? Será que a gente pode fazer realmente uma periodização evolutiva desse sistema? Então, o esforço que eu vejo, a maior parte dos pesquisadores também, é que eles fazem uma espécie de divisão um tanto, assim, vamos dizer, evolutiva, do sistema. Essa evolução se dá pela introdução de inovações. Vem o ônibus sobre o trilho movido por tração animal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a ferrovia intra-urbana, composta por pequenas locomotivas a vapor, também, que é um fato curioso, o bonde elétrico, que aí é onde se dá talvez uma das grandes transformações, um marco de transformação na circulação do sistema de transporte coletivo urbano. O metrô, depois, posteriormente, o ônibus elétrico, o trolleybus,
os ônibus a diesel e a gás natural, que agora também no Rio de Janeiro tem. Bom, eu fiz um levantamento sobre a introdução desses usos. Então, é reconhecido, não tem uma periodização certa. Há autores que falam de 1859, não há data mais precisa, mas há outros que falam de 1856. No final dos anos 50 seria mais sensato, né? Pensar na introdução desses bondes por tração animal. Né? Quer dizer, esses bondes eles tiveram praticamente, nos anos 70 do século XIX, uma expansão extraordinária. 14 cidades brasileiras praticamente utilizavam tração animal. Então, quando a gente faz um levantamento, é interessante que a gente tem fotos de todas as 14 cidades. Mas quando a gente vai ver pelos colecionadores, alguns deles têm copyright e que não deixam que as pessoas utilizem. Mas é interessante que pode ser feito o levantamento. Alguns desses pesquisadores eu não coloquei imagem nenhuma deles, que eu acho que não é necessário, porque existem estudos feitos por brasileiros que já mostram essas imagens sem a gente ter que recorrer à imagem dessas figuras. Né? Então, até os anos 20, poucas foram as cidades brasileiras que continuaram com esse sistema. Então, o que eu fiz? Isso é uma foto muito antiga na praia de Sepetiba, né? De um bonde de tração animal. Claro, tem várias fotos, vou mostrar tudo. Isso aí já seria, esse é um mapa do itinerário dos bondes de 1878. Posso fazer o levantamento de todos os mapas que existem na mão dos colecionadores, é uma coisa impressionante, que daria uma vereda enorme de pesquisa como vocês estão fazendo aqui em Barcelona. Né? E aí eu fiz o seguinte, fiz um levantamento para ver em quantas cidades havia esse tipo de essa modalidade de transporte. Eu fiz sugestão do Horácio, papel, eu fiz esse quadro, está sendo uma espécie da evolução, né? A implantação, mais ou menos o crescimento, a expansão, intensidade e depois o declínio. E vocês veem que na década de 30 há um declínio disso. Mas esse sistema ele convive com outros sistemas, ele não desaparece imediatamente. Ele passa a conviver com, por exemplo, os bondes elétricos, ele convive também com as locomotivas a vapor. Em relação às ferrovias urbanas, que é um fato curioso, no Recife chamado de marcha-bombas, que vem do inglês, é uma importação do termo, mas uma modificação do termo, que seria machine pump, então chamou marcha-bomba, ficou chamado assim no Pernambuco, né? Esse sistema de pequenas locomotivas, praticamente, embora tenha surgido no Rio de Janeiro, durou menos de 4 anos, no Recife permaneceu quase 55 anos. E me chamou a atenção, porque depois se propagou para Maceió, para Salvador, Belém e outras cidades, mas no Recife me chamou a atenção porque eu sou natural de Olinda, né? E quando vi as fotos, fiquei realmente emocionado em ver aquelas fotos e ver a infraestrutura dessas máquinas, dessas locomotivas, integrando o centro da cidade do Recife, que hoje é considerado, Pernambuco é considerada a China né, das Américas, com uma circulação tão intensa de locomotivas indo de Apipuco, os Dois Irmãos, Várzea, Caxangá, Casa Amarela e regiões de ciclovizinhança, como Beberibe, até Olinda, né? Que continuou depois com o transporte coletivo do trólebus. Bom, e aí vi o trabalho de uma tese, uma dissertação de mestrado, em que a ponte, que eu passei várias vezes por essa ponte, inclusive atravessando para ir para trabalhar na rede ferroviária, porque eu fiz escola técnica, vocês não sabem disso, além de ser geógrafo, fiz escola técnica e trabalhei na rede ferroviária. Trabalhei com locomotivas a diesel e fazendo manutenção de locomotivas a diesel. E atravessar essa ponte, depois que eu vi aquele susto, aquele espanto de ver que a locomotiva com uma capacidade gigante, e tem várias outras fotos, mas eu não coloquei aqui.
mas que no trabalho da Edivânia Torres ela trata dessas locomotivas e faz menção. A Edivânia é uma pesquisadora do Recife, que estuda na parte da geografia histórica do Recife, né? E vi muitas fotos interessantes dessas locomotivas no Recife. Bom, a outra foi essa rede brasileira de bons elétricos, né? Que passa a ser introduzida a partir de 1892. Né? A meu ver, modernizou bastante, até pelo próprio levantamento, quando peguei o material dos colecionadores e vi que praticamente uma quantidade enorme, mais de 40 cidades, tinham essas composições. O número total dessas composições era uma coisa absolutamente gigantesca, né? 4.000 composições autopropulsadas, com reboques e vai por aí. E até meados dos anos 60, o Brasil possuía a maior frota, né, desses bondes nas Américas, né? Só um pouco menor que dos Estados Unidos, mas mesmo assim os Estados Unidos havia sido desacionado e destruído igual como foi a do Brasil. Né? Bom, aí vi uma foto que me chamou a atenção no Museu do Transporte Virtual sobre esse primeiro bonde elétrico. Né? Você vê por essa linha que aparece aqui em cima, essa peça que interliga a parte elétrica, né? Tirada por Charles Dunlop, mostrando essa foto, é uma foto interessante. E aí, já no auge, o bonde carregando a massa, carregando a população, e é interessante a gente ver a quantidade de fotos, é uma coisa impressionante, e eu fico bobo de ver como é que essas fotos saíram do controle da gente, a gente não tem o controle, ou parte desse acervo está na mão dos americanos. Bom, eu fiz, ainda dentro da perspectiva lá que o Horácio recomendou, fazendo uma análise sobre o levantamento, né, da introdução dos bondes, a fase de expansão depois do desacionamento. E aí me veio a reflexão, por que desativa, o que vem depois? Vem depois, na verdade, o transporte, no automóvel, né, no transporte a diesel. Né? Mas existe por trás do período, se for ver, no final da década de 50 e início da década de 60, todo um empreendimento aí, político, né, de inversões e de investimentos para desenvolver a indústria automobilística, que leva exatamente ao desaparecimento dos bondes. Né? Bom, aí são alguns bondes, né, a quantidade enorme, por exemplo, no Rio de Janeiro, se encontra fotos e materiais enormes sobre esses bondes trafegando no Rio, inclusive vídeos que eu vou mostrar aqui no final, se der tempo. Aqui. Depois houve uma destruição por conta da política, né? Política pública reforçando uma perspectiva outra de acumulação capitalista, de Brasil gigante, aquela coisa toda, tornou-se obsoleta praticamente a tecnologia dos bondes, né, elétricos. Né? E é curioso quando a gente faz o levantamento, lá os pesquisadores e os colecionadores vendo esse acervo, esse legado todo dos bondes sendo vendido a 8 museus norte-americanos a preço de $2.500. Né? E eles tiraram fotos mostrando E algo semelhante também acontece nos Estados Unidos. E foi denunciado pelo Jim Klein e Martha Olsen em 1999, no filme que eu falei anteriormente, uma intervenção, que é esse Take It for a Ride, que eu também tenho um cópia dele aqui. Isso aí foi o que sobrou dos bondes lá no Caju.